O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós estamos continuando ouvindo nestes domingos do tempo comum os textos do Evangelho de São Lucas. E o texto de hoje que nós ouvimos, esse trecho do Evangelho, ele é muito parecido com outro texto de um outro evangelista que nós conhecemos bastante. Estou me referindo ao texto do Sermão da Montanha, de São Mateus, capítulo 5, quando também Nosso Senhor vai usar exatamente essas expressões: bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Porém, por mais que sejam parecidas essas palavras, nós precisamos nos aproximar um pouco mais desse texto para percebermos que ele está num contexto totalmente diferente daquele do Sermão da Montanha. E hoje, antes de entrar diretamente no texto, a gente precisa situar. Do contrário, nós não vamos conseguir entender o que São Lucas está querendo nos ensinar com essas palavras de Jesus. Primeira coisa que nós precisamos ter em mente, não sei se vocês observaram, mas São Lucas hoje, quando começou essa narrativa, ele se preocupou em nos situar o lugar aonde estava Jesus e com quem Jesus estava falando. Primeiro, o texto disse que Jesus desceu da montanha e parou num lugar plano. Já é diferente. São Mateus disse que Jesus tinha ido a um alto monte. E lá, na montanha, ele sentou-se e começou a ensinar os seus discípulos. Vejam, são realidades contrárias.
São Mateus diz que Jesus subiu ao monte. São Lucas disse que Jesus desceu do monte. Não estou querendo dizer que um falou uma coisa e outro falou outra. Não, só estou dizendo que são situações diferentes. No Evangelho de São Mateus, o Sermão da Montanha, para quem Jesus está falando? Para os seus discípulos. O grupo dos 72 que acompanhavam já Jesus. Ou seja, eram pessoas que já tinham uma certa proximidade com ele. Já tinha uma experiência de fé. Não era aquela fé, mas já era um grupo de fé, a ponto que eles seguiam Jesus. Por isso que lá no Sermão da Montanha, Jesus aprofunda essas palavras. Aqui não. Jesus aqui não está falando com os discípulos, embora alguns dos discípulos estivessem com ele. Mas São Lucas disse, quem era que estava lá? Uma grande multidão de gente, vindo da Judeia, de Jerusalém, de Tiro e... de onde? Sidônia. Eram gente, uma multidão de todos os lados. E detalhe, aonde Jesus está na planície. Quando na Bíblia nós ouvimos falar de monte, quer significar mais proximidade com Deus. Toda vez que diz, subiu o monte, significa foi ficar mais perto de Deus, foi ter uma intimidade com Deus. Quando diz que desceu, está na planície, é a imagem do mundo, a realidade onde nós estamos. Então Jesus agora não está falando com um povo que está tendo uma experiência com Deus no monte, mas Jesus agora está falando com uma multidão que ainda está no mundo, que não entendem ainda muita coisa, que ainda não tem uma experiência de fé. Para essas pessoas, Jesus agora começa a trazer um ensinamento. E como ele faz? Ele usa um método muito utilizado, de colocar de um lado as alegrias, as felicidades, e do outro lado as tristezas, as infelicidades, como nós ouvimos agora na primeira leitura. A primeira leitura falou bem isso, maldito o homem que confia no outro homem, e bendito o homem que confia no Senhor. O mesmo paralelo. O que nós precisamos entender é que, neste texto, Jesus não está fazendo juízo de ninguém. E pior ainda, o que normalmente nós pensamos quando ouvimos esse texto. Porque ele diz, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados que têm fome. Do outro lado ele diz, ai de vós os ricos, ai de vós que tendes com fartura. Qual é a nossa tendência natural? A gente separar e fazer dois grupos. Um grupo de pobres coitados, e que a gente olha e diz, Deus olha bastante vocês, Deus gosta bastante de vocês. E um outro grupo, os ricos, os que têm com fartura, e diz, vocês vão arder no inferno. Gente, não é isso que Jesus está fazendo. E é isso que nós precisamos entender. Agora, o texto não nos ajuda, ou melhor, o texto não, a tradução não nos ajuda. Porque na tradução ele diz, bem-aventurados, e diz, ai de vós. Veja, quando nós vamos usar essa expressão, a gente já até prepara o dedo quando a gente vai dizer, ai de vós. Não tem como a gente falar assim, ai de vós. A gente não faz isso, a gente diz, ai de vós. É um julgamento. Presta atenção. Vamos pensar agora com a inteligência. De tudo o que você sabe de Jesus de Nazaré, de tudo o que ele fez ao povo, à multidão, Jesus aqui está começando o ministério público dele. É uma multidão que ainda não conhece ele. É uma multidão que ainda não está habituada a ouvi-lo. Vocês acham que combinam Jesus chegar e começar a apontar o dedo e falar para a multidão, ai de vós, vocês vão arder nos infernos? Combina com a ideia de Jesus de Nazaré que nós ouvimos na Bíblia? Pode falar sim? Sim? Não. Não é isso que ele fez. Padre, mas está escrito. Sim, gente, está escrito por causa da nossa tradução que está pobre. No grego,
O termo que foi traduzido para o ai de vós é um lamento fúnebre, não é um julgamento. O texto original é Jesus olhando para a multidão e expressando um lamento fúnebre, dizendo: como podem ter pessoas que pensam que a vida delas está pautada nas riquezas? Como pode, gente, ter pessoas que acham que porque tem fartura, a vida deles está salva? É isso que Jesus estava falando. Só que na nossa tradução saiu um ai de vós. Ai de vós é um julgamento. Aí eu pergunto, Jesus vai julgar alguém? Jesus, vou perguntar de novo. Jesus vai julgar alguém? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Não? Quem acha que não, levanta a mão. E os indecisos vão tudo arder nos infernos. Olha eu julgando agora. Porque tem uma galera que está em cima do muro que eu vou te contar. Sim, Jesus julga. Quando ele fará isso? Quando ele vier na sua glória. Nós rezamos isso no credo, criatura. Há de vir para julgar os vivos e os mortos. Mas enquanto você está aqui neste mundo e ainda não veio a plenitude do reino, o nome dele é misericórdia. Até o último suspiro de vida, ele está dando uma chance para você. Por isso, ninguém tem o direito de dizer ao outro, você vai arder nos infernos. Não posso falar isso. Tem hora que dá vontade, não dá? Mas não temos esse poder, graças a Deus. Senão nós já tínhamos despachado um tanto. E detalhe, alguém já teria despachado a gente também para lá, viu? Não podemos esquecer nunca da gente. Porque do mesmo jeito que a gente tem uns que a gente indora, tem alguém também que indora a gente, viu? Então é melhor a gente ficar quieto. Não, Jesus não está condenando ninguém. Jesus está tentando chamar aquela multidão para uma decisão de vida. Por isso ele está dizendo, bem-aventurados os pobres. Mas de novo Jesus não está falando de classe social. Porque na nossa cabeça a gente tem a ideia do pobre. Mas não é isso que Jesus está falando. Pobre no Evangelho é anauim. Anauim é aquele que depende de Deus. Isso é pobre. Porque esse pobre que nós temos na cabeça, ele não é pobre, ele é miserável. Ele não tem comida, não tem teto, ele não tem dignidade, isso é miséria. Não tem como Deus olhar para uma situação dessa e falar, você é feliz. Não, isso grita dentro do coração de Deus. Deus não aceita uma situação dessa, é injustiça. Deus não pode aplaudir uma coisa dessa, olhar para uma situação dessa e falar, você é feliz. Não, Deus se incomoda com a injustiça humana. E esse problema é nosso, nós temos que resolver isso. E o Evangelho é um grito para isso. Como nós vamos lidar com essa situação? Primeiro, tendo a coragem de olhar para nós. Ai de vós ricos. Ai de vós que tendes com fartura. Ai de vós que agora se esbanja. O que o texto está falando? Você precisa compreender onde você está empregando a sua vida. Porque a palavra disse, maldito o homem que confia em outro homem. E bendito o homem que confia no Senhor. A questão, gente, não são as coisas que nós temos. A questão é como vivemos com aquilo que temos. Esta é a grande questão. O que Jesus está nos chamando a atenção é pensar que os bens, eles não podem ser o nosso fim, a nossa finalidade. Esses bens precisam ser intermédio, meio, veículo, para que nós vivamos bem a nossa vida, que está infinitamente superior a qualquer bem que nesta vida você possa adquirir. Por isso, o Evangelho de hoje é um chacoalhão para nós e nos pergunta, diante dos bens,
Quem possui quem? Será que é você que possui os seus bens ou são eles que te possuem? A sua vida é ordenada para qual finalidade? Você vive por causa de quê? De quem? O que faz o teu coração bater? A ânsia que você tem dentro de você é pelo quê? Será que são por coisas deste mundo? E eu não estou falando de prazeres, orgias, estou falando de coisas deste mundo. Muito dinheiro, muita posse, muita influência. E a pergunta é, mas isso é a sua vida? Porque atenção, tudo isso pode acabar. Não, é muito grande o meu patrimônio. Por mais que enfie a mão, ninguém consegue levar tudo. O Evangelho diz: tolo, hoje mesmo pedirão contas da sua vida. E aí o texto diz: para quem ficará tudo isso que você acumulou? Aí você diz: para os meus herdeiros, ué. E eu digo: coitados. Porque se eles não edificaram isso com você, eles não saberão fazer isso crescer. Eles colocarão fim nisso, muito rápido. E pior, porque isso a gente adquire de novo. O problema é que ao colocar fim nisso, eles colocam fim no bem mais precioso, a família, a comunhão de pessoas. Por isso, o Evangelho nos convida hoje, colocando esse cenário de bem-aventurados e ai de vós, tentando perguntar para mim e a você, que grupo você pertence? Aonde você está empregando a sua vida? Os bens que tanto você labuta, que tanto você luta, é para qual finalidade? A vida que você está empregando, ela marcha para onde? Porque atenção, irmãos e irmãs, esse exemplo nós temos quase todos os dias, pertinho de nós. Quantas pessoas que pela ânsia do ter, pela ânsia do poder, pela ânsia da posse, não vivem. Tem tanto, mas ele mesmo não consegue usufruir, porque a cabeça só pensa em número, é uma matemática que nunca tem fim. Do que adianta tudo isso? Ele não consegue usufruir dos bens que dinheiro nenhum compra. Pessoas que o amem, pessoas que o queiram bem. Esse é o maior patrimônio. E como às vezes nós nos enganamos, tendo uma vida rodeada de tanta gente, mas a pergunta que a gente tem coragem de fazer é: essas pessoas vêm a mim, por quê? O que elas buscam? Sou eu ou o que eu ofereço para elas? Nós temos que ter coragem de perguntar isso. Porque, gente, tem muita gente que não tem interesse em nós, mas nas coisas que nós proporcionamos a elas. Agora, é você que está deixando isso acontecer. Porque pensa, quando você vive de verdade uma necessidade, e isso não tem a ver com bens materiais, quando você tem uma angústia, quando você tem algo da sua alma, com quem você pode contar? O segredo mais profundo da sua vida, você tem alguém que de verdade você confia? Ou será que você está rodeado só de profissionais, que por melhores que trabalhem, não te amam? São relações diferentes, com todo o valor que tem essas ajudas, mas isso não nos deixa mais felizes, gente. Nós somos felizes quando temos alguém que olha nos nossos olhos, sem interesse algum, e a gente sabe que se tudo for arrancado de nós, essa pessoa continua, essa pessoa não vai embora. Isso é o sentido da vida. Se hoje for tirado tudo de nós, se hoje for tirado tudo de mim, quem me suporta? Quem que fica para me aguentar? A gente precisa saber dizer o nome dessas pessoas. E não nos esqueçamos, geralmente essas pessoas, elas não têm interesse em nada que nós produzimos. E é isso que faz a gente feliz.
O que eu estou dizendo é: larga a mão de posses, larga a mão de ter as coisas. Não, nós precisamos de tudo isso. Só nós não podemos entrar nisso como se fôssemos também uma mercadoria, onde vamos vivendo numa relação de interesses. Você não merece isso. Por isso a palavra de hoje está dizendo para mim e você: você é feliz? Isso é ser bem-aventurado? Ou você é alguém que vive de matemática, de coisas? Qual lado você escolhe? Lembra, gente, aqui não são seguidores de Jesus ainda. É uma multidão. E Ele está dizendo para essa multidão: onde vocês estão colocando a vida de vocês? Porque para vir atrás de mim, primeiro vocês precisam saber onde vocês querem empregar a vida de vocês. Porque eu não tenho bens a dar. Eu tenho uma vida plena para oferecer-lhes. Eu concluo essa homilia dizendo: essas palavras, elas são muito mais do que um sermão, do que uma homilia. Essas palavras precisam ser para nós um espelho, onde a gente tem que ter a coragem de arrancar as nossas máscaras e perguntar: onde eu estou nesse cenário? Quem sou eu nessa situação? E me permita a ousadia de ainda te dizer: não faz mal se porventura você perceber que tem muita gente com você atrás das suas coisas. Pega a peneira, começa a peneirar e deixe com você quem tem interesse em você. Tenha coragem de olhar para aquilo que às vezes você passa por cima, mas que está todo dia com você, a sua família, a sua origem, as suas raízes. Não cresça tanto que você esqueça de onde você veio. Não evolua tanto a ponto de perder o ponto de partida, porque do contrário, você poderá ganhar o mundo inteiro, mas você não terá aquilo que é essencial: a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.